Vamos analisar essa derrota do Vasco para o Volta Redonda por 2-1. Torcida chateada com razão e preocupante para o restante da temporada se não reforçar. Vamos falar já. Salve, galera do Vascão! Segunda-feira triste com a derrota para o Volta Redonda por 2-1. O Paulo Brax precisa reforçar, precisa ir para o mercado para ontem. Para a zaga já vou falar no final do vídeo, tem um reforço quase vindo, um volante de contenção, né, perdeu o Yuri Lara, não trouxe esse volante marcador, aquele que rouba a bola, entrega para o segundo homem de meio campo, sai jogando, como tinha o Yuri, fazia isso com o André ano passado. Um camisa 10, o Pedro Raul, a torcida está chateada que ele perdeu o pênalti, mas a bola não está chegando nele em condições de marcar gol. O Vasco hoje é um time que precisa pelo menos para não errar aí, vamos falar de 5 a 6 reforços para o time titular do banco. Em pleno 2023, não dá para o Vinícius Paiva ser a opção. Ele fez um lance que eu não entendi que ele tentou fazer, não cruzou, chutou a gol, isolou a bola, simplesmente isso. O Pumita hoje não esteve bem, aliás, nenhum time, o time do Vasco inteiro não esteve bem, mereceu essa derrota. O Volta Redonda simplesmente foi melhor em 90 minutos, principalmente no primeiro tempo, que garantiu a vitória, fez os seus 2 gols. E no segundo tempo jogou nos erros do Vasco. E mesmo após o gol do Gabriel Peck, um golaço do Gabriel Peck, o Volta Redonda teve chance de fazer o terceiro, que parou no Ivan. Dos novos contratados, ninguém esteve bem hoje. O Pumita eu já tinha dito que a minha preocupação era ele sem a bola. Como o Vasco tem 2 laterais que sobem muito, precisa ter cobertura. E ainda não tem. Que tantos gols do Volta Redonda foram justamente por essa falta de cobertura, que a zaga simplesmente fica exposta. E os atacantes adversários deitam e rolam. Que diga os gols do Volta Redonda. Por isso que eu estou com a convicção que esse elenco do Vasco pede um esquema 3-5-2. Não só os 3 zagueiros, mas como também 3 volantes. O Malão, que está para vir da seleção sub-20, um volante para ser contratado, né, principalmente um de contratação para roubar a bola, e o Malão e o Jair revezam entre a saída de bola, e 2 meias que saibam driblar, que façam a bola chegar em posição ao Pedro Raul. O Pedro Raul mesmo, perder pênalti faz parte. Não, ele não é o primeiro, nem o último jogador a perder pênalti. Pelé já perdeu pênalti. Romário não gostava de bater pênalti. Na verdade, o Romário só bateu pênalti nesse retorno do Brasil após ser campeão mundial com a seleção 94. Né? Na primeira passagem dele no Vasco, quando ele surgiu para o elenco profissional, ele não batia pênalti. É o Roberto Dinamite. E na falta do Roberto era o Giovani que batia. Enfim, mas todos os grandes jogadores, Messi já perdeu pênalti, Cristiano Ronaldo já perdeu pênalti. Não estou falando que o Pedro Raul equivale a esse, tem um futebol igual a esses craques demais, faz parte. Eu acho, não sei se ele na ausência do Daniel, o batedor oficial. Hoje em dia, os setoristas não acompanham um treino todo santo dia, como era nos anos 80, nos anos 90,
até um pouquinho atrás, né, 2010, 2011, a imprensa acompanhava os treinos, hoje não. Hoje só tem um dia X e Y com janela na imprensa. Mesmo assim, a gente tem que ter autorização da assessoria se pode filmar ou não. Então, hoje, não é só no Vasco, isso é na maioria dos clubes, ou em todos os clubes. A gente fica sem saber, ainda mais um time novo, como o Vasco, tem esse tipo de hierarquia. Né? A gente sabe que o Nenê em campo ele é batedor oficial, mas sem ele, ainda, como esse time é muito novo, a gente não sabe ainda sobre quem é, na ausência do Nenê, batedor. Durante, quando o juiz deu pênalti, o Alex chegou a querer bater, mas o Pedro Raul, naquela ansiedade dele de querer fazer o seu primeiro gol com a camisa do Vasco, ainda facilitou para o goleiro, porque o pênalti a meia altura é só o goleiro acertar o canto que ele pega. Geralmente, pênalti, o goleiro tem dificuldade de rasteira e dificilmente alcança quando chuta no alto. Mas, fora o pênalti, ele não tem sido culpado, apesar de um torcedor, tem um já falando que ele é uma decepção, mas ele é um puramente finalizador. A bola tem que chegar nele para ele ter condição de fazer gol. Não tem chegado. O meio-campo, hoje, aliás, desde o primeiro jogo do Vasco no ano, é lento, é disperso. A marcação é falha. E os homens que teriam ser, teoricamente, de criação, fora o Gabriel Peck, ter facilitado a defesa do adversário. Aliás, o Vasco hoje se precipitou muito. Praticamente cruzava na intermediária. Chegava, passava um pouco no meio de campo, chegava na intermediária, praticamente fechava o olho e cruzava. E não deu susto na defesa do Walter, não. Eu acho que Paulo Brax está ciente desse camisa 10, que o Vasco precisa. Aliás, não precisa um só camisa 10, não. Precisa de outro para fazer, brigar a posição com ele. Tem opção no banco. Precisa de um lateral direito para, quando o Pimenta não estiver bem, fazer sombra com ele. Paulinho é muito novo. O que mais? Eu aposto que o Barbieri viu que o Zé Gabriel não dá. Ele não se decidiu que posição que ele... Eu acho que o próprio jogador não sabe qual é a posição que ele rende. Porque, como volante, seja de primeiro homem meio campo, sendo aquela situação de roubar a bola do adversário, ser marcador, distribuir para o segundo homem, começar as jogadas. Ele não é esse cara, ele não sabe roubar a bola do adversário. Não sabe ser o segundo homem de meio campo, porque ele não sabe armar. De repente ele rende em outra posição, sei lá, lateral, porque como volante ele é um zero à esquerda. O Alex Teixeira, eu estava curioso como ele renderia hoje, não rendeu nada. Eu acho que ainda é precipitado. Alguns dizem que eu estou passando pano, porque o culpado disso é ele mesmo. Porque ele, em vez de começar a atividade, quando o Vasco iniciou os treinamentos, para estar, pelo menos fisicamente, bem de igualdade com os demais companheiros, ele foi o último a se apresentar, porque ele não respondeu a proposta de renovação do Vasco, foi responder já para o final
na pré-temporada, né, já para ir para os Estados Unidos. Então, essa falta de ritmo de jogo dele, é culpa dele. Hoje é culpa dele mesmo. Eu não sei se a staff dele disse que ele estava perdendo tempo ou não. Mas ele foi muito lento hoje por essa falta de ritmo. E hoje não tem ninguém maior culpado que ele mesmo. E a gente dizia que ele precisava de uma pré-temporada. Eu achava que o próprio jogador estava ciente disso. Pelo visto, ele não estava. Ou preferia se enganar, não sei. O Peck, para vocês verem que o Vasco jogou tão mal hoje, que foi o melhor jogador do Vasco hoje. Inclusive fez um belo gol. O Figueiredo, acho que como ele estava numa posição que não era dele, e ficou meio perdido na posição original. Seja como for, esse esquema que o Vasco jogou hoje, 4-3-2-1, não funciona. Nessas peças que o Vasco tem, não funciona. E aí? E aí, Paulo Braga? E aí, Abel? Vocês prometeram, pelo menos esse ano, não prometeram título, beleza? Pelo menos mostraram uma realidade, mas prometeram que o Vasco não ia sofrer. Para o Vasco não sofrer, principalmente no Campeonato Brasileiro, precisa reforçar esse time. Não só o time titular, como um banco também. Vinícius Paiva vai ser opção, Galaz vai ser opção. Como a gente não pode acompanhar, teve o Vasco também não mostra muita coisa. O que eles estão treinando? Porque o time está ansioso demais. O time pega a bola e quer logo chegar ao gol. Para isso, chegar em poucos toques ao gol, como por exemplo a seleção de 94, tendo poucos toques na bola até chegar ao gol, precisa ser tecnicamente e taticamente muito bom. Eu acho que está longe disso. Muito longe. O time se precipita, chega na intermediária, veja ainda tocar a bola, procura espaço, né, na defesa adversária, já chega cruzando. E o Vasco não tem nenhum jardel 2 metros de altura para resolver tudo na cabeça. Precisa reforçar para ontem. A gente tem que bater nessa tecla, porque não sei se eles dizem estar cientes, mas não se sabe se está realmente. Porque com toda a negociação eles preferem tentar pichichar, né? Aquele jogador que o Vasco está querendo, né? Tem a negociação assim, uma hora eles sondam para ver os preços, quando está afim de um jogador mesmo, parte para cima, mas quando ele está interessado, eles preferem pichar e acaba virando novela. Um compasso, por exemplo, teve uma reunião essa semana, muitos colegas já cravaram certo, mas pelo que eu soube, até teve um que então chegou a comemorar, uma fonte chegou a comemorar, acabou a novela, sei o que, mas uma fonte que estava com a staff disse que ainda não está fechado. Teve uma reunião, o jogador falou com todas as letras que acha que chegar ao Vasco é um passo adiante da sua carreira, mas os clubes ainda estão para se acertar a forma de pagamento. Seja como for, o Vasco precisa desse terceiro zagueiro, tudo aclama com um esquema de 3 zagueiros. E outras posições que eu já mencionei. A 77, quando comprou,
70% das ações da empresa Vasco SAF, estava e está ciente que a torcida nos últimos 20 anos está machucada. Chegar esse ano sem ser campeão, ainda vai doer, mas pelo menos será um alívio se não passar susto, como prometido. E o que a gente viu hoje é que está longe até de não passar susto. Porque esse time do Volta Redonda é um time que está visando a Série C do Campeonato Brasileiro. Ela já está classificada para a Série C. Está jogando um estadual como um preparatório para a Série C do Campeonato Brasileiro. A meta dele já está entre os que vão subir para a Série B. E hoje o Volta Redonda deu um banho no Vasco. O jogo podia estar até agora que o Volta Redonda estaria melhor na partida. Bem complicado. E não vai ter tempo para treinar, porque o time chega nas primeiras horas dessa terça-feira ao Rio de Janeiro. E na quinta-feira o time volta a campo contra o Resende às 7 da noite, seja lá. Provavelmente terá de volta o Nenê. Muito se diz dessa falta de material humano do Vasco, que o Nenê, com 41 anos, é titular absoluto e incontestável. A gente reclamou contra o River Plate, dele jogar os 90 minutos. Se com eles já é complicado, pior ainda, como se viu hoje sem ele. Para você ver como esse meio campo carece desse camisa 10 jovem, acho que sejam responsáveis de colocar velocidade no meio campo do Vasco. É isso, galera. Estamos tristes com dor, mas o futebol tem uma coisa interessante. A tristeza não dura muito tempo. Quinta-feira já tem outra partida. Então vamos ver se tem evolução no time. É um processo, eu acho que está em processo de formar uma equipe, ok? Ainda assim, não dá para jogar da forma que jogou hoje. Então, até mais com o pós-jogo do Vasco. Eu acho que nas primeiras horas dessa terça-feira já vai ter os melhores momentos da coletiva. Espero que o Maurício Barbieri tenha uma explicação pela situação ruim do Vasco. E o Vasco ainda teve uma semana de treinamento, já que o jogo contra o Botafogo foi adiado, né? Então vamos aguardar a entrevista do Maurício Barbieri e até amanhã com mais notícias do Vasco.